Amém, lindíssima música. Amém, lindíssima música. Que Deus abençoe muito o quarteto nesta possibilidade de anunciar a palavra cantada de forma tão maravilhosa. Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 16 a 19. Nos diz assim a palavra do Senhor, cujo tema desta reflexão nesta manhã é o ano aceitável do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que Deus abençoe a sua bendita palavra, irmãos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus, que nos revela o ano aceitável do Senhor. E nesta hora, quando o teu povo, Deus, está diante da tua palavra, e a palavra do Senhor diante do teu povo, Deus, e também, Pai, diante do teu servo que fala contigo, eu peço-te que em nome de Jesus, tu nos fales por meio da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem desta manhã, ela foi inspirada numa conversa que eu tive com a minha esposa, a Isane. Estávamos no carro conversando sobre este clima de Natal, quando todas as pessoas, da sua maioria, desejam para o outro Feliz Natal, e com sinceridade de coração, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Mas, meus amados irmãos, é importante nós pensarmos nesta manhã, e foi neste sentido que esta palavra de Deus veio ao meu coração após aquela conversa, para nós entendermos que nem para todo mundo o Natal é feliz, nem para todo mundo. E eu não quero com isto tirar do coração dos irmãos, nem do meu próprio coração, a alegria de celebrar o Natal, porque de fato é uma das festas que eu mais amo celebrar, é Natal. Lá em casa a gente enfeita mesmo, bota a árvore de Natal, bota as lâmpadas brilhando lá, coloca os presentes, porque é bom celebrar o Natal, mas nós precisamos, como servos de Deus, servos de Jesus Cristo, Senhor do Natal, nos lembrarmos que para muitas pessoas o Natal não é feliz, não é feliz, dependendo do momento que a pessoa esteja vivendo. Quero abrir o meu coração para vocês e dizer que houve uma fase na minha vida, um tempo na minha vida, em que vivenciei no Natal um dos piores um dos piores momentos da minha vida. E por conta daquele infortúnio, meus irmãos, numa semana de Natal, eu saía pelas ruas e via as pessoas naquele clima de alegria, naquele clima de felicidade, as lâmpadas brilhando, as pessoas eufóricas fazendo as suas compras, mas eu quero dizer para vocês que por conta daquele momento que eu estava vivenciando, aqueles momentos de alegria do povo eram momentos de agressão para o meu coração. Como a alegria dos outros trazia tristeza ao meu coração, porque eu ficava questionando, por que comigo estão acontecendo estas coisas? Eu deveria estar feliz também celebrando o Natal, mas Senhor, por que essas coisas estão acontecendo? E talvez, quem sabe aqui, para muitos nesta manhã, para você que está em casa, estes dias em que se aproximam agora, o dia do Natal, a celebração do Natal, não seja também uma celebração muito feliz, por conta do que você tem experimentado, por conta do que você tem passado. Ainda esta semana recebi de um outro país uma ligação, uma esposa aflita querendo falar comigo, e falou, e conversamos e oramos ali pelo telefone, mas compartilhando sobre a sua dor, de uma tremenda crise familiar que ela está enfrentando neste momento, que nos leva a crer, meus irmãos,
que para esta irmã em especial, este não está sendo um Natal feliz. Não está sendo um Natal feliz. Onde encontrarmos então, meus irmãos, assim como quando passei por aquela experiência, onde encontrarmos consolo, onde encontrarmos conforto, onde encontrarmos esperança, para que o nosso Natal, não obstante as perdas que possamos ter vivenciado, nós tenhamos esta capacidade de dizer assim: olha, de fato, apesar de tudo isso, o meu Natal é feliz, sem pensar em muitos que tiveram perdas, alguns irmãos esta semana, irmãos que na época de Natal passaram por algumas perdas, perderam amigos, perderam relacionamentos, perderam uma oportunidade, e o Natal se tornou então uma marca de perda, de luto, e não um momento de celebração e nem de alegria. Onde encontrar, em meio a tanta dor, em meio a tantas perdas, a força, até mesmo a paz, para poder celebrar o Natal? E sabe de uma coisa interessante? Naquele contexto que eu estava vivendo, sabe onde foi o Natal que para mim a celebração que mais trouxe paz no meio da dor? Eu fui chamado por uma missionária americana naquela véspera de Natal, para ir juntamente com ela celebrar o Natal com os funcionários de uma fazenda onde os funcionários estavam ali, meninos pobres, meninos carentes. E naquele momento a missionária me levou ali, e ali cantávamos uns cânticos de louvor ao Senhor, e era um ambiente de relva, era um ambiente onde havia uma relva ali, e curiosamente os bois daquela fazenda se deitaram bem em volta de nós. Nós ficamos ali no centro, a mesa posta, as crianças simples, mas muito felizes por conta do momento de culto, dos presentes que estavam recebendo. E ali, meus irmãos, naquele momento que mais parecia uma manjedoura, momento simples, sem pompa, sem mesa, muito farta, foi o momento que mais Jesus falou ao meu coração, e o momento que no meio daquela luta, eu pude encontrar paz, eu pude encontrar o verdadeiro sentido do Natal ali. Mas onde, queridos, podemos encontrar força e fôlego para conviver com estas coisas? E ao final eu gostaria de deixar um desafio com os irmãos. Mas o texto que nós lemos nesta manhã, ele é muito poderoso porque narra a missão de Jesus, o que foi que Jesus veio fazer aqui, meus irmãos, que certamente responde a este questionamento que foi apresentado. O texto que nós acabamos de ler diz que Jesus, indo para Nazaré, onde foi criado, num sábado ele entrou na sinagoga, porque era costume, meus irmãos, ali naquela região toda, no sábado entrarem na sinagoga para ler a Bíblia, para lerem o livro, a palavra de Deus ali, que era na verdade os 10 mandamentos seguidos dos demais livros, que também já tinham conhecimento aquele povo. Mas chegaram ali, levantou-se para ler. Então eles leram o profeta Isaías, e abrindo o livro se achou o lugar onde estava escrito. Jesus então abre a palavra e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Será que os pobres, os paupérrimos, têm de fato um feliz Natal, meus irmãos? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Será que aqueles que estão cativos de alma, presos nos vícios, presos nas prisões deste tempo por crimes realizados, será que de fato eles estão vivenciando um feliz Natal? Jesus veio para trazer restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos. Será que os cegos fisicamente de fato têm um feliz Natal? E quem sabe ainda mais os cegos de alma, aqueles que não conseguem enxergar um palmo além da realidade da vida, conseguem celebrar um feliz Natal? E Jesus veio para pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos. Será que aqueles que vivem por opressão em países, por exemplo, comunistas, países onde a perseguição ao Evangelho e aqueles que servem ao Senhor é muito intensa, aqueles que são oprimidos politicamente, queridos, será que neste tempo estão vivenciando um feliz Natal? Mas Jesus veio, queridos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus então leu a palavra,
pôs ali a sua exposição, pôs ali o seu conhecimento, e a palavra de Jesus trouxe um grande escândalo para aquelas pessoas, porque não se atribuía a alguma pessoa vindo de Nazaré, uma cidade tão insignificante, que alguma coisa boa pudesse vir dali, e era o costume afirmar-se, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Então, naquele momento, houve um reboliço muito grande por causa dessas palavras de Jesus. A citação que Jesus faz está em Isaías 61, 1 e 2, e parcialmente em Isaías 58, 6, e ambas relacionadas ao Messias e à libertação do povo de Deus. Esses textos haviam sido interpretados como profecias messiânicas, aguardando um líder que traria restauração espiritual e social a Israel. Por isto o Senhor afirmou e disse: eu vim para apregoar o ano aceitável do Senhor. Aprendemos 4 coisas nesse texto, meus irmãos, para aplicação ao nosso coração, e que nós precisamos saber, à luz da nossa vida, o que de fato representa o Natal para nós, o que de fato Jesus do Natal representa para cada um de nós. Em primeiro lugar, Jesus é o ungido de Deus. Verso 18, parte A. O Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Observem, queridos, que Jesus deixa claro que a sua missão não nasce de uma ambição humana, mas da unção do Espírito Santo. Jesus Cristo foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, Ele é o Messias prometido, Ele foi separado por Deus para uma obra específica, a obra específica de salvação, a obra específica para trazer libertação aos cativos, a obra específica de trazer luz e vista aos cegos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Esta é uma declaração, meus irmãos, central do ministério de Jesus. Jesus não está agindo pela sua própria autoridade, mas sob a unção do Espírito Santo do Senhor. E isso é fundamental para entender que a obra de Jesus não é uma obra humana. A obra de Jesus é uma obra divina. O Espírito Santo de Deus foi quem capacitou o Messias para realizar a missão de restaurar o povo de Deus. Jesus, quem tem este poder para restaurar a missão do povo de Deus, tem poder para restaurar a minha vida, a sua vida, seja qual for a realidade do Natal que você esteja vivendo. Porque me ungiu. E o verbo ungir aqui, ele é usado para descrever a ação de Deus em capacitar um líder para uma tarefa especial. Jesus então foi ungido pelo Espírito Santo para realizar a missão que o Pai lhe deu. E este ato de unção é visto como uma confirmação de sua identidade messiânica. E percebam, irmãos, que esta confirmação da sua identidade tem a ver comigo e com você, dependendo do seu estado de alma neste momento. Jesus foi ungido para evangelizar os pobres. Jesus foi ungido e foi enviado para proclamar libertação aos cativos. Jesus foi enviado para restaurar a vista aos cegos. Jesus foi enviado para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus foi enviado para apregoar o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, toda obra que transforma vidas começa na presença e na atuação de Jesus. E hoje, como igreja, nós precisamos entender que a sua missão, quando vive dependente do Espírito Santo, a igreja só cumpre a sua missão quando vive dependente do Espírito Santo e entende a missão do Messias. Ele veio, meus irmãos, para trazer esperança para mim, naquele contexto de Natal. Veio para trazer esperança para esta irmã que está numa outra parte do mundo. Veio para trazer esperança para você, talvez, que esteja aqui nesta manhã, com o seu coração assim completamente distante do Espírito de Natal, porque Jesus Cristo veio trazer esperança.
E segundo destaque desse texto, em segundo lugar, meu irmão, Jesus veio para dar boas novas, trazer boas novas aos pobres. Coloque aí, querido, segundo lugar, por gentileza, para trazer boas novas aos pobres, para evangelizar os pobres. E observe que os pobres aqui não são apenas os financeiramente necessitados, mas são todos os humildes, quebrantados e conscientes da sua necessidade de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto significa, meu irmão, conforme foi registrado lá no Sermão do Monte, Mateus 5,3, significa que são felizes e abençoados aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, a sua miséria espiritual e humildade, pois o reino dos céus pertence a eles, contrastando com a busca por riqueza e orgulho do mundo e abrindo caminho para a graça divina e a verdadeira liberdade. Portanto, meus irmãos, são felizes e podem celebrar o Natal feliz com Jesus aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, principalmente se o momento lhe é completamente desfavorável, conforme nós acabamos de compartilhar ainda há pouco. O Evangelho não é apenas para os fortes ou bem-sucedidos, mas para os que reconhecem a sua fragilidade. Se reconhecemos a nossa fragilidade, meus irmãos, e buscamos em Jesus a força que precisamos, nós teremos sempre, a cada dia de nossas vidas, um Feliz Natal. E o terceiro destaque deste texto, meus amados irmãos, nós aprendemos que em Jesus nós temos libertação e cura integral. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Observe que liberdade aos cativos aqui fala de libertação não apenas física, mas espiritual. Os cativos são aqueles que estão aprisionados pelo pecado, pela culpa e pela opressão. Jesus vem para libertar as pessoas do poder do mal, do pecado e de tudo que as escraviza. Jesus fala de uma libertação completa. Meus amados irmãos, eu tive um amigo na época de igreja ainda, na juventude, que ele desviou-se dos caminhos do Senhor e por envolvimento que ele teve, ele foi preso por extorsão. Simularam junto lá com os amigos o sequestro de um homem, de um empresário na cidade do Rio de Janeiro, e ele fez isso porque, além de ter a sua família, estava envolvendo-se com outras pessoas, e para poder bancar aquele relacionamento, criou então esta situação terrível na sua vida. E no momento em que ele foi buscar o seu dinheiro, a polícia o pegou, o prendeu, e era uma véspera de Natal, era a semana do Natal, e Carlinhos compartilhando comigo depois, ele dizendo o seguinte: pastor, nós estávamos ali numa cela, onde era para caber no máximo 10 homens, nós tínhamos 30 homens ali, um calor insuportável ali, mas ali naquela cela, no dia de Natal, eu dobrei o meu joelho, e eu me arrependi profundamente dos meus pecados, e ali naquela cela, eu me ajoelhei, e os outros presos também perguntando por que eu estava me ajoelhando. Ele compartilhou então da sua vida, da vida que ele tinha com Jesus, e muitos ali entregaram a sua vida a Jesus, e eles disseram: vamos então celebrar o Natal. E disse que botou ali uma toalha no chão, e a ceia deles foi: um trazia uma bala, o outro trazia um biscoito, o outro foi colocando ali uma fruta que tinham ali, e naquele ambiente celebraram o Natal de Jesus, porque Jesus proporcionou quebra das cadeias ali naquele lugar, meus irmãos. Jesus promoveu ali libertação. Jesus promoveu ali a paz que excede a todo entendimento e que se manifesta mesmo num local como aquele, pela busca de Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, de fato, meus irmãos, fala de uma libertação completa. Jesus fala dos cativos, dos presos, aqueles que estão presos pelo pecado, aqueles que estão presos pelo medo, aqueles que estão presos pelos vícios, irmãos. Quantos pais e mães chorando nesta semana por verem seus filhos distantes de casa, prisioneiros de vícios. A palavra de Deus também nos afirma que Jesus veio para dar vista aos cegos,
da cegueira espiritual e da cegueira emocional também. Como estão cheios e lotados, meus irmãos, nesses dias de maneira muito especial, os consultórios de psicologia, os consultórios de psiquiatria, porque neste tempo em especial, a alegria de muitos se torna momentos de angústia para tantos outros, e para buscarem o sossego precisam recorrer à ajuda, e fazem bem em fazer isto, porque se não for esta ajuda externa não darão conta. Jesus Cristo veio para trazer libertação completa aos oprimidos, aos esmagados pela culpa, aos esmagados pela injustiça, aos esmagados pelo sofrimento, meus irmãos. Não sei se alguns aqui têm a sua vida marcada no Natal por conta de injustiça, mas saiba que Jesus Cristo veio, querido, para libertar e curar os oprimidos. Jesus Cristo veio para livrar você da culpa. Se porventura você carrega na sua vida ainda uma culpa que você ainda não se libertou dela, o Senhor já te perdoou por algo que você cometeu, mas você ainda continua se culpando, não faça isso, querido. Porque na verdade Jesus Cristo veio e Ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas em quarto e último lugar, meus irmãos, o ano aceitável do Senhor, no verso 19, diz que o Senhor veio a proclamar o ano aceitável do Senhor. Aqui estava se referindo o Senhor Jesus nesta expressão, o ano aceitável do Senhor. Este era, na verdade, o ano do jubileu mencionado lá em Levítico 25, o ano em que todos os escravos eram libertados, as dívidas eram perdoadas e as terras eram devolvidas aos seus donos originais. Este conceito reflete a graça e o perdão de Deus que a cada 49 anos se manifestava, dando liberdade aos cativos, retornando então as terras aos seus antigos donos, e anunciando que Jesus é a plenitude do jubileu, trazendo libertação e restauração para todos. Hoje para nós, meus irmãos, o ano aceitável indica o tempo da graça, onde Deus está disposto a perdoar, Deus está disposto a restaurar, Deus está disposto a curar. Em Cristo não há mais tempo de condenação, mas tempo de salvação. Vivemos na época da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos um tempo de salvação, meus irmãos. Este é o tempo de buscarmos ao Senhor, de buscarmos libertação, de buscarmos visão, de buscarmos, enfim, liberdade das opressões, liberdade da culpa, porque para isto Jesus Cristo veio. Jesus Cristo encerra os versículos, nos versículos seguintes, ele afirma, lá em Lucas 4, 21, hoje se cumpriu essa Escritura. Isso significa, meus amados irmãos, que Jesus estava dizendo e afirmando ali, que a salvação não é futura, ela é presente. A libertação não é teoria, é uma realidade. A graça não é distante, ela é acessível hoje, para mim, para você, para cada um de nós. Você necessita de boas novas, você necessita de libertação, você necessita de um novo começo. Então ouça, queridos, o ano aceitável do Senhor chegou em Jesus Cristo. E aqui está, meus amados irmãos, a resposta que nós precisamos, a resposta que nós podemos apresentar, e a resposta que eu experimentei lá alguns anos atrás. O Senhor restaurou, meus queridos, a minha sorte, o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor me concedeu e me concede o privilégio de estar aqui diante dos irmãos para testemunhar estas coisas. O Senhor tem poder, meus irmãos, para fazer uma coisa nova. O Senhor é aquele que há de capacitar esta mãe tão distante a enfrentar neste Natal as lutas com a sua família. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor Jesus da paz, que mesmo em meio ao caos, Ele enche nosso coração da esperança de que tudo está sob o seu controle, que um dia o Senhor colocará a ordem no caos. Por isso nós podemos, apesar de todos os infortúnios da nossa vida,
ou que alguns possam estar experimentando neste momento, nesta manhã, nas suas vidas, nós podemos nos apropriar disso, queridos. Jesus Cristo veio para nos dar libertação. Jesus Cristo veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo veio para dizer que há oportunidade nova para mim e para você, para qualquer um de nós, seja por o cometimento de um pecado deliberado. E se houve isso na sua vida, confesse e deixe imediatamente, para que você possa alcançar misericórdia. Mas se o sofrimento veio por conta das vicissitudes desta vida, quero desafiá-lo neste Natal a não esmorecer, a continuar firme com Jesus, certo de que uma hora a justiça dele prevalecerá e você será restaurado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Por fim, queridos, quem sabe nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus para tornar o Natal de alguém um pouco mais feliz. Quem sabe? Quem sabe entre os irmãos que estão aqui conhecem algumas famílias carentes, famílias que não têm condição de terem alguma coisa a mais na sua mesa, mas quem sabe você pode ser usado por Deus para tornar este Natal um pouco mais feliz. Ore ao Senhor, peça a Deus que coloque alguém no seu caminho. Quem sabe para algumas crianças pobres que você conhece, você pode ser instrumento de Deus para levar um presentinho e ali dizer, olha, é o papai do céu quem está te dando isso aqui de presente neste tempo difícil. Nos esforcemos, queridos, peçamos a Deus que abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, para que nós vejamos alguém que esteja em necessidade, precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de amizade, e assim manifestemos o nosso carinho, o nosso amor, nesta época de Natal, porque certamente seremos instrumentos do Senhor para tornar o Natal um pouco mais feliz para aqueles que, se não fosse sua intervenção, não teriam esta oportunidade. Que Deus possa, pois, nos abençoar, irmãos, grandemente, e que nós tenhamos a alegria de celebrar o Natal de Jesus, certos de que Jesus Cristo veio para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Que Ele nos abençoe.